Amém ou não amém? Que bênção, chuva de bênçãos teremos. Essa é a promessa de Deus. Você que está em casa deve estar estranhando, é que quando eu levantei caiu um temporal aqui, desceu a chuva aqui no centro. Isso é bom demais. As represas não precisam de água, as plantações não precisam de água, então a água está chegando. Deus sempre providencia no tempo certo. Vamos abrir a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. São 16 versículos e eu gostaria de lê-los para que você pudesse acompanhá-los e guardá-los também no seu coração. Paulo escreve à igreja que está em Corinto dizendo o seguinte, capítulo 2, primeira carta, capítulo 2, versículos do 1 ao de número 16. Irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, pois quem conhece as coisas do ser humano a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por coisa alguma, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vou repetir a última frase do apóstolo Paulo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus por mais um dia, obrigado pela chuva que está caindo aqui na cidade de Petrópolis neste momento, e obrigado a Deus, mas nós te pedimos que de igual maneira caia sobre nós chuva de revelação, de vontade do Senhor ao coração de cada um de nós. Incomoda-nos, ó Deus, para que façamos aquilo que Tu queres. Desvenda, ó Deus, aos nossos olhos aquilo que o Senhor tem reservado como mistério para cada um de nós, para que, ó Deus, não somente entendamos essas coisas, mas possamos cumpri-las, ó Deus, segundo os desígnios do Teu coração. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.
O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta à igreja de Corinto e ele está preocupado com esta igreja. Ele escreve essa carta, há uma dúvida muito grande se ela foi escrita no ano 53, 54 ou 55. Eu particularmente acredito que tenha sido escrita na primavera de 55, poucos dias antes do Pentecostes, no calendário judaico. E Paulo vai escrever essa carta, porque no ano 55, porque ele vai citar em Atos capítulo 19, que ele ficou 3 anos lá em Éfeso. E ele escreve essa carta no final do seu ministério em Éfeso. Éfeso era uma província da Ásia Menor, onde havia sido pregado o evangelho de Jesus, e João havia sido designado para tomar conta, depois de Timóteo, tomar conta daquela igreja, daquela região. Mas na verdade, Paulo vai escrever aos coríntios no meio de uma preocupação muito grande. E aí a igreja de Corinto, ele faz uma colheita com a igreja de Acaia, que está na região de Acaia, Corinto, para levar para os crentes de Jerusalém. E os crentes da igreja de Corinto desconfiam do apóstolo Paulo e fazem comentários sobre ele, de que talvez ele não tivesse levado esses recursos para a igreja de Jerusalém. Se você olhar no mapa, você pode atravessar o mar da Acaia de Corinto, direto para a região de Éfeso. Mas ele não faz isso, ele sobe a Acaia, é preciso fazer isso, ele vai por terra. Ele sobe a Acaia, vai até a Itália e ele vem pela Ásia Menor para voltar à região da Palestina. Isso pode ser visto no mapa. E eles desconfiam do apóstolo Paulo. E ele escreve esta carta, o capítulo 2, dizendo a eles: eu não me apresentei diante de vocês com sabedoria humana. E é isso que eu gostaria de considerar. Ele disse: eu fui até vocês com sabedoria de Deus, com poder de Deus, demonstração de palavra de Deus. É impressionante, porque Paulo vai dizer a eles, aqueles que estão em Corinto, escrevendo essa carta, provavelmente 55, ele vai escrever dizendo a eles que ele não vai usar sabedoria, filosofia, o conhecimento que ele possuía. E ele diz que essa revelação dada por Deus não foi dada porque alguém é sábio. E é isto que eu acho bonito no texto de Paulo, nesse e em outros textos de Paulo. Quando eu aceitei Jesus há 41 anos atrás, e eu percebi que o conhecimento da palavra de Deus, ele é revelado pelo Espírito Santo de Deus. E nenhuma instituição de ensino, nenhuma universidade é capaz de revelar alguém com a mesma profundidade que o Espírito Santo de Deus revela. Ou seja, por mais que você possa estudar, ler livros, frequentar universidades excelentes, você nunca vai alcançar um conhecimento tão profundo quanto aquele dado pelo Espírito Santo de Deus. É disso que o apóstolo Paulo está tratando. Quando eu cheguei à primeira igreja em São João, há 41 anos atrás, em 1980, quando cheguei ali convertido a Jesus, eu percebi que os homens que tinham maior conhecimento da palavra de Deus, eles não tinham formação universitária e muitos deles não tinham sequer o 2º grau, como era tratado na época, mas tinham um conhecimento profundo da palavra de Deus. Fui aluno de um professor logo no início da vida cristã e nós fazíamos a pergunta a ele e ele dizia assim: a resposta está no livro tal, abre aí. E aí eu abria o livro diante dele para poder ler o versículo que ele havia recomendado, e quando eu fitava os olhos no texto, ele recitava o versículo que eu ia começar a ler. E eu ficava maravilhado, eu fazia engenharia na época, tinha professores excelentes na universidade, ainda não era seminarista, era novo convertido, e eu ficava impressionado, porque aqueles homens,
e muitos deles somente com o primeiro grau e só pararam, às vezes, alguns no primário, mas tinham um conhecimento profundo da palavra de Deus, conseguiam responder às questões que vinham ao meu coração. Paulo está dizendo à igreja de Corinto, Paulo falava entre dialetos e idiomas 9 diferentes, escreveu 13 cartas do Novo Testamento, se não 14 cartas, incluindo a carta aos Hebreus. Paulo era um homem de conhecimento profundo, era considerado no judaísmo príncipe do templo. E ele está dizendo: eu fui a vocês, não com sabedoria humana, mas com demonstração do poder de Deus. O que ele está revelando é que a palavra de Deus não se transmite, o poder de Deus, o poder que existe na palavra, ele não se transmite por sabedoria, mas por comunhão com Deus, para que o Espírito Santo possa se revelar. O Espírito Santo tem a liberdade para se manifestar. É por isso que muitas vezes nós encontramos pessoas como professores da escola bíblica dominical, e nós gostamos muito mais de alguns que têm uma profundidade, uma comunhão com a palavra de Deus e com o Deus da palavra, do que uma exposição meramente de conhecimento teológico ou filosófico. Paulo está dizendo: eu não me apresentei diante de vocês com essa pretensão de ensinar a vocês tudo o que eu aprendi, mas eu quero passar para vocês aquilo que eu experimentei com Deus. Então Paulo está dizendo à igreja de Corinto, que havia desconfiado dele, que ele está profundamente comprometido com Deus, com a palavra de Deus, com o Deus da palavra, e por isso ele escreve todos esses 16 versículos do capítulo 2 da carta de Paulo aos Coríntios. Versículo 13: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. A segunda parte deste capítulo, Paulo vai dizer que nós só somos capazes de interpretar as coisas do reino de Deus com uma visão, uma manifestação espiritual. O que é isto? E durante 41 anos tenho estudado a palavra de Deus, tenho lido, tenho guardado o máximo que posso guardar. Eu sei que vai chegar um tempo que eu não vou conseguir guardar mais, mas o que eu posso guardar, memorizar, eu procuro guardar o máximo possível. Mas hoje eu leio um versículo, eu memorizo um versículo e ele tem um sentido. O Espírito Santo tem uma manifestação a partir daquele versículo. Daqui a 2 anos eu leio o mesmo versículo e Deus dá outra revelação. Ele diz outra coisa em cima do mesmo versículo. Você tem uma escalada progressiva conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Quando a pessoa diz: eu já conheço a carta aos Coríntios, eu já li há 20 anos atrás, não preciso ler mais, leia de novo, que o Espírito Santo vai revelar a você outra vez, na dimensão que Ele desejar, aquilo que você precisa saber no dia de hoje. Deus se revela todos os dias. Esse é o tema do apóstolo Paulo, dizendo: essa revelação não é sabedoria humana, é manifestação do poder de Deus. Conta-se que Edmund Hillary, ele tentou escalar o Monte Everest, sem sucesso, e ele retornou à Inglaterra, e ele foi falar numa universidade sobre a escalada, a dificuldade, a necessidade de abandonar o progresso que estava tendo na escalada. E os alunos, mesmo que ele não tenha conseguido atingir o topo, ele é aplaudido pelos alunos da universidade. E ele está falando ainda, ele vai alcançar o Everest no ano seguinte, e ele vai ser chamado pela rainha da Inglaterra,
e ela vai condecorá-lo com o título de Sir, o título máximo dado pelo reinado inglês. E ele está falando, os alunos estão aplaudindo, e ele falando que ele não conseguiu, e de repente no meio da fala dele, Edmund Hillary, ele para, ele olha para a gravura do Monte Everest, e ele para de falar com os alunos, e aquela gravura está diante dele, o monte, e ele se aproxima do Monte Everest, e ele diz, apontando o dedo: Monte Everest, eu quero dizer a você que eu vou vencer você, porque você já chegou o máximo que você poderia chegar, e eu estou começando outra vez, e eu vou ultrapassar o ponto máximo que você já alcançou. E ele diz: naquele momento, eu senti que eu conseguiria escalar o Monte Everest. O apóstolo Paulo está falando de uma escalada, não uma escalada que a gente alcança com livros, comentários bíblicos, com pregações. É bom ouvir boas pregações, com hinos, é bom ouvir bons hinos, mas Paulo está dizendo, e ele diz: eu me aproximei de vocês com o poder de Deus. E isso a gente não adquire em bons livros, em bons hinos, em boas pregações. A gente adquire isso com uma experiência particular, com uma aproximação de Deus. Quando dobra o joelho e ora, você e Deus, quando ninguém está olhando, não há nada que possa acrescentar a você o que Paulo está dizendo, que a igreja de Corinto, que ele alcançou. Ele está dizendo: eu cheguei a um ponto, não por causa do conhecimento humano, eu cheguei por causa da comunhão com Deus. E é isso que eu estou transmitindo a vocês, diz Paulo: profunda comunhão com Deus. Sabe aqueles irmãos que a gente olha para eles e aí a gente sente a presença de Deus? Sabe aqueles irmãos que quando eles oram, a gente gosta de ouvir a oração deles e a gente se sente na presença de Deus? Isso não é resultado, não se aprende em livros. Isto se aprende com o joelho dobrado na presença de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida do apóstolo Paulo. Que, ó Deus, numa experiência difícil, perdendo a visão, teve um encontro profundo com o Senhor. E, ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus, porque deste primeiro encontro profundo, muitos outros vieram. Seu navio naufragou e ele confiou no Senhor. Foi picado por uma serpente e ele confiou no Senhor. Foi preso 5 vezes e ele confiou no Senhor. Levou chibatadas nas costas, foi amarrado a troncos e ele confiou no Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos porque ele é um referencial para a nossa vida cristã. O quanto, ó Deus, aprendemos olhando para a vida do apóstolo Paulo. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, nos dar a mesma mente de Cristo citada por ele, que nós temos a mente de Cristo. Coisa que a gente não vai aprender nos livros, nem nos filmes, nem nas pregações, mas precisaremos conversar mais tempo com o Senhor, para que tenhamos também a mente de Cristo. Concede-nos, ó Deus, este privilégio, pois nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.